E aí, hoje a gente vai falar de um conceito que, olha, talvez descreva a vida de muita gente, a tal da adultez emergente. Mas será que isso é um privilégio para poucos ou é, de fato, uma nova etapa da vida moderna? Vamos descobrir juntos. Já bateu essa sensação de estar preso num limbo? A adolescência já ficou para trás, mas aquela vida adulta, cheia de boletos e responsabilidades, parece que ainda não engrenou de vez. Pois é, esse sentimento de estar no meio do caminho é o nosso ponto de partida. Então, o que é exatamente essa fase? Vamos começar entendendo o termo que os especialistas usam para descrever esse período da vida. A adultez emergente é descrita mais ou menos assim: um tempo de exploração, sabe? É quando a gente explora a identidade, o amor, o trabalho. É uma fase também bem estável, tem muita mudança de casa, de emprego, de relacionamentos. O foco acaba sendo muito em si mesmo, e isso adia aqueles marcos tradicionais como casamento, filhos, uma carreira estável. Mas espera aí, de onde veio essa ideia? Será que isso sempre existiu? A resposta curta é não. Vamos ver como e onde esse conceito foi notado pela primeira vez. E olha que interessante a origem disso tudo. A adultez emergente não foi algo que apareceu em todo lugar ao mesmo tempo. Na verdade, ela surgiu como um fenômeno em países economicamente desenvolvidos, tipo os que fazem parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso já dá uma pista bem importante. E essa pista leva a gente direto para o coração da nossa análise, o contraste. Se essa fase é tão comum em alguns lugares, como é que ela se manifesta em outros? E aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. Nos países desenvolvidos, a adultez emergente já é vista como normativa, ou seja, é o padrão, o esperado para a maioria da galera jovem. Já em países em desenvolvimento, como o Brasil, a história é bem outra. O fenômeno está crescendo sim, mas ainda não virou a norma. Não é a experiência da maioria. E a pergunta que não quer calar é: por que essa diferença tão grande? O que impede essa fase de ser algo universal? Então, o ponto central é esse aqui, a desigualdade. Em muitos países, a realidade econômica simplesmente força os jovens a começar a trabalhar muito, muito cedo. Não tem muito espaço para ficar explorando. O acesso à faculdade, que é uma das coisas que mais ajuda a esticar esse período, é bem limitado. No fim das contas, poder adiar as responsabilidades vira um luxo que nem todo mundo tem. E quem são as pessoas que mais vivem essa fase? A fonte mostra um perfil bem específico. É a classe média das grandes cidades e quem teve mais acesso à educação. Isso só reforça que a adultez emergente não é só sobre idade, mas também sobre classe social e, claro, oportunidade. Isso tudo nos leva para o debate final, que é o mais provocador. Como é que a gente deve interpretar esse fenômeno que, mesmo não sendo maioria, está crescendo em países em desenvolvimento? Porque nesses contextos, a linha é bem tênue. O que para um jovem num país rico é uma fase de autodescoberta e liberdade, para um jovem aqui, com muito mais barreiras sociais e econômicas, pode significar uma coisa completamente diferente. E aqui fica a questão central para a gente pensar. Quando a gente vê um jovem de 25 anos que ainda não se encontrou, estamos falando de uma nova fase legítima do desenvolvimento humano? Ou será que estamos, na verdade, testemunhando as dificuldades que o próprio sistema impõe para a pessoa conseguir se encaixar na sociedade e no mercado de trabalho? A resposta provavelmente não é nada simples, e é ela que define o debate sobre o futuro de toda uma geração.